Emma sentiu seus cabelos serem agarrados e foi puxada, com violência, para trás. Ela foi pega tão de surpresa que ao invés de gritar ela se sentiu sem fôlego. Enquanto arregalou os olhos e tentou respirar desesperadamente, ela viu que quem havia puxado para trás era Samuel. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Emma olhava para Miguel e Mirella, seus dois filhos lindos e amados, e se sentia a mulher mais feliz do mundo. Enquanto as crianças dançavam de um lado para o outro, com gotas de chuva caindo do céu, um arco-íris se formou, reluzindo no céu limpo e azul, como se tivesse aparecido sob medida para aquele momento leve e feliz. Inocentes e alheias a tudo o que tinha acontecido, as crianças cantarolavam músicas que só uma mãe com ouvidos treinados conseguia entender. Depois de ter lutado tanto, sofrido e chorado tanto, Emma se permitiu sorrir ao contemplar aquela pureza infantil. Era um momento tão bonito, que ela tiraria uma foto, se tivesse uma câmera, e colocaria a foto em uma moldura, para se lembrar sempre de que seus filhos significavam o arco-íris que vinha depois de uma forte tempestade. Aquele momento era perfeito e Emma quase duvidava que era mesmo real. Um ano antes, Emma estava em uma casa pequena e abafada, que se tornava ainda mais quente quando ela precisava acender o forno. Seu namorado, naquela época, era Samuel, um homem grande e forte que sempre fazia questão de exibir os seus músculos, e mesmo que alguns pudessem achar que era só por estética, Emma sabia que aquilo era intimidação, e tinha descoberto aquilo da pior forma possível. Emma era uma mulher baixa e magra, mas, quando ficava perto de Samuel ela se sentia menor ainda, era como se encolhesse, e ela sabia que esse era o mesmo efeito que ele queria passar aos outros. Que ele era o manda-chuva da relação e sua mulher era apenas um adereço. Quando Emma tinha conhecido Samuel, ela estava enfrentando um momento muito difícil em sua vida, seus pais estavam se divorciando. Emma até ficaria triste, mas a verdade é que ela ficou aliviada, isso porque os pais só estavam oficializando algo que já haviam feito várias vezes antes. O pai e a mãe de Emma viviam se separando e brigando o tempo todo, e o divórcio, que no começo foi uma tristeza para Emma, quando seus pais ainda se davam bem, se tornou uma esperança para ela, quando seus pais começaram a brigar sem parar. Isso porque, quando eles brigavam, era nela que descontavam as suas raivas e frustrações. Essa metamorfose que transformou seus pais bons em pais horríveis, serviu para assustar Emma e fazer com que ela imaginasse que nunca iria se casar, pois tinha medo de ter um destino igual ao de seus pais. Quando o divórcio enfim aconteceu, os três ficaram livres, e foi assustadora a forma como as coisas, relativamente, voltaram ao normal. Emma ficou morando com a mãe e por um tempo foi tudo bem. Mas, logo a mãe conheceu um namorado, e ele começou a morar com as duas. Emma odiava o padrasto, pois ele sempre dava em cima dela quando sua mãe estava fora. Emma tentou avisar a mãe o que estava acontecendo, mas ela não lhe deu ouvidos, a chamando de mentirosa. Magoada pela mãe ter preferido acreditar naquele homem que mal conhecia, e cansada de toda aquela situação, Emma juntou as poucas roupas que tinha e foi embora, no meio da madrugada enquanto a mãe dormia. E foi justamente nessa madrugada que ela conheceu Samuel. Ele se aproximou dela em um ponto de ônibus, e despretensiosamente perguntou para onde uma mulher bonita como ela estava indo. Emma tinha 19 anos e não tinha experiência nenhuma com homens, sempre tinha sido muito tímida e preferia mais a companhia dos pais, então nem deu muito assunto a Samuel, pedindo para ele se afastar e a deixar sozinha. Mas, ao invés disso, Samuel abriu um sorriso para ela, e disse que ela deveria estar tendo uma noite complicada, e que ele entendia. Emma tentou resistir, mas o sorriso de Samuel era lindo e compreensivo. E, quando ela percebeu, já estava desabafando para ele todas as suas frustrações. Samuel ouviu pacientemente os relatos de Emma e por fim disse que entendia, e que família era algo muito complicado mesmo, e que, por isso, mantinha distância da dele. A madrugada estava fria, e Samuel tirou seu casaco e o deu a Emma, que se sentiu muito agradecida com aquele gesto. Ela não falou para ele, mas sabia que na bolsa de roupas que tinha, nenhuma roupa era tão quente quanto aquela que ele havia emprestado a ela. Emma e Samuel continuaram conversando e, uma hora depois,
Quando nenhum ônibus parou no ponto, ela aceitou o convite dele para passar a noite em sua casa. Samuel deixou Emma dormir na sua cama e foi dormir no sofá. Ele também disse a ela que ela poderia tomar banho se quisesse, que o chuveiro era bom, com água quente. Emma agradeceu e disse que só iria dormir mesmo, pois estava muito cansada. Emma se deitou na cama, Samuel no sofá e os dois dormiram. No dia seguinte Emma acordou com um cheiro doce e delicioso invadindo as suas narinas. Ela acordou levemente desorientada, mas logo se lembrou que estava na casa de Samuel. Ela se levantou, dobrou os lençóis, arrumou a cama e foi até ao banheiro. Ao sair, viu Samuel em pé, no fogão, preparando panquecas doces e também pão na chapa. Ele olhou sorrindo, e disse, "Bom dia." Que bom que levantou. Vem, sente-se aqui à mesa comigo. Vamos tomar café da manhã. Levemente constrangida, Emma se sentou à mesa junto a Samuel e comeu pão na chapa e panquecas doces que ele havia feito. Ela não queria falar, mas estava com bastante fome, e aquele café a salvou e melhorou o seu humor. Ao terminar, ela agradeceu, lavou a louça e pegou a bolsa de roupas, agradecendo por tudo e saindo da casa. Já do lado de fora, Emma ouviu Samuel a chamando, e dizendo que tinha sido uma noite ótima, e que ela poderia ficar mais uma noite se quisesse. Emma teve um pressentimento de que não deveria ficar, de que seria melhor ir embora e recomeçar a sua vida em outro lugar, porém, novamente ela olhou para Samuel, viu o seu sorriso e acreditou nele, então ela voltou e entrou na casa novamente. Samuel falou mais sobre ele, disse que vinha de uma família muito conturbada e que por isso entendia Emma. Ele contou que tinha brigado com seu pai e com sua irmã, e que por isso tinha saído de sua cidade natal e ido parar ali. Ele disse que trabalhava em uma oficina mecânica, e que Emma poderia ficar ali e ajudar nas tarefas domésticas, pois ele conseguia pagar as contas da casa, enquanto ela não arrumasse um emprego. Emma concordou. A convivência de Emma e Samuel logo resultou em um namoro, no qual os dois se sentiam apaixonados, apesar de Emma não saber se de fato amava Samuel. Emma não se sentia confortável apenas ficando em casa, mas quando tentou dizer isso a Samuel, ele reagiu de uma forma agressiva, batendo na mesa e atirando um prato no chão. Ele então falou alto, dizendo que era melhor ela obedecê-lo. Emma ficou assustada e fez o que ele mandou. Então começou a só ficar em casa, não saiu para procurar nenhum trabalho e garantia que tudo estivesse arrumado para quando Samuel chegasse do trabalho. Emma estranhava que, para alguém que trabalhava em uma oficina, Samuel ganhava muito dinheiro. A casa era pequena, mas isso não era um problema para Emma, o que realmente a incomodava era o calor, e, para piorar, Samuel adorava uma xícara de chá com bolo, e sempre dizia para ela assá-los quase diariamente, então a cozinha ficava ainda mais quente. Samuel, que antes tinha sido um verdadeiro anjo da guarda na vida de Emma, foi pouco a pouco mudando o seu comportamento. Emma, que já tinha vivido na pele a dor de ver uma pessoa querida mudar tanto assim, tinha decidido ir embora. Da mesma forma como quando tinha fugido da casa da mãe, ela iria arrumar suas coisas e partir no meio da noite. Sendo assim, ela arrumou a casa normalmente. Quando Samuel voltou do serviço eles jantaram juntos, e quando ele se deitou e dormiu, Emma começou a arrumar as coisas. Eram poucas, então, foi rápido. Quando tudo já estava arrumado para a fuga, Emma foi ao banheiro e jogou uma água no rosto, mas assim que saiu Samuel estava de pé, na entrada do banheiro. Ainda sonolento, ele esfregava os olhos e olhava para Emma, com um olhar inquisidor. Porém, assim que ele olhou para o chão e viu a bolsa de Emma cheia com suas roupas, ele pareceu despertar de imediato. O seu olhar se tornou penetrante, e ele perguntou a Emma onde estava indo. A veia em sua testa começou a ficar visível e Emma sabia que aquilo significava que ele estava ficando nervoso. Várias vezes ao falar ao telefone com sua irmã ou seu pai, Samuel tinha aquela mesma expressão de raiva. Quando ele perguntou aonde ela estava indo, pela segunda vez, Emma se prontificou em responder rapidamente. Eu acho que as coisas não estão indo bem entre nós dois, Samuel. Eu agradeço muito tudo o que você fez por mim, mas eu não quero te fazer perder tempo, não é justo com você nem comigo. Desculpe sair assim, é que eu não sabia como me despedir de você sem me emocionar demais, achei que assim seria mais fácil.
Emma disse, e por mais que ela tentasse se mostrar confiante, a sua voz trêmula denunciava o seu temor. Samuel a encarava, e Emma sentia vontade de sair correndo, mas sabia que ele alcançaria rapidamente. Samuel então levantou a mão, e instintivamente Emma se encolheu, mas ele apenas tocou levemente o seu queixo, se aproximou dela e beijou a sua testa, e depois disse em seu ouvido que era melhor que ela voltasse para a cama, se deitasse, e que os dois conversariam sobre aquilo pela manhã. Embora as palavras de Samuel tivessem sido triviais, a forma como ele falou não foi um pedido, e sim uma ordem. Emma caminhou até a cama e se deitou. Samuel fez o mesmo. Como era uma cama de solteiro, os dois precisavam ficar juntos, e assim que se deitou, Samuel passou os braços pelo pescoço e pela cintura de Emma, um gesto que poderia ser de carinho, mas pela força com que ele a segurou, ela entendeu que era um gesto de posse. Na manhã seguinte, quando Emma acordou, Samuel já tinha ido trabalhar. Ele deveria ter saído mais cedo, pois aquele não era o horário de trabalho normal dele. Ela se levantou para ir beber água, e sonolenta tropeçou em algo. Ela olhou e teve dificuldades em acreditar no que via, mas quando esfregou os olhos teve certeza de que era aquilo mesmo. E na sua bolsa, na qual ela tinha guardado as suas roupas na noite anterior, estava completamente rasgada e escrito a caneta estava: "Você não vai a lugar algum, amor, você é minha." Emma então abandonou as roupas, pegou apenas a carteira e saiu da casa com apenas as roupas do corpo. Ela sabia que não poderia deixar aquilo se prolongar, aquele relacionamento tóxico tinha que acabar. E se para isso ela precisasse cruzar a cidade como uma nômade, que assim fosse. Emma caminhou até a rodoviária a pé, e conseguiu chegar depois de meia hora andando rápido. A cidade era pequena, logo a rodoviária também era, e poucos ônibus partiam dali. Emma foi até o balcão e disse para a moça que queria o próximo ônibus, e que não se importava com o destino. A moça deu a passagem a ela, recebeu o dinheiro e avisou que o ônibus sairia em 1 hora. Emma disse que precisava de um ônibus que saísse antes, mas esse era o único horário mais próximo, então só restou a ela esperar. Emma se sentou em um banco longe dos outros, num canto afastado. Ela duvidava que Samuel pudesse aparecer por ali, mas achou melhor se prevenir. Então se sentou, abraçou os próprios joelhos e ficou ali esperando o horário do ônibus. Parecia que ela já estava ali há horas, mas quando olhou para o relógio que ficava na parede da rodoviária viu que só tinha se passado 20 minutos. Ela suspirou e começou a tamborelar os dedos no chão, impaciente. O movimento na estação era muito pouco, típico de cidade pequena. Algumas pessoas andavam de um lado para o outro e vez ou outra um carro chegava, e como Emma nunca tinha visto Samuel dirigindo um carro, não percebeu quando ele se aproximou dela, pelas suas costas. Emma estava olhando para uma família que tinha chegado na estação. A mãe e o pai olhavam para o bebê que se arriscava a dar alguns passinhos. Ele tropeçava, mas os pais o seguravam antes que ele caísse no chão, sorrindo para o bebê e rindo carinhosamente. Aquela visão fez o coração de Emma apertar. Ela se lembrava de que, no começo, os seus pais eram assim com ela, e que sua infância tinha sido muito boa, com pais felizes que a tratavam com carinho e amor. Enquanto se lembrava disso, Emma fez uma promessa para si mesma. Ela prometeu que se um dia tivesse um filho ou filha, ela os amaria sem restrições e sem limites, e que mesmo se algo interferisse em sua felicidade, ela não passaria isso para as crianças. Enquanto planejava esse futuro hipotético, Emma sentiu seus cabelos serem agarrados e foi puxada, com violência, para trás. Ela foi pega tão de surpresa que ao invés de gritar ela se sentiu sem fôlego. Enquanto arregalou os olhos e tentou respirar desesperadamente, ela viu que quem havia puxado para trás era Samuel. Ele a encarava e, quando ela tentou gritar, para chamar a atenção de alguém, Samuel colocou a mão em sua boca, a impedindo de emitir qualquer som. Usando de sua força física, ele arrastou a mulher com facilidade. Ela se debatia, tentando se soltar, mas era inútil. Quando percebeu, Samuel já tinha levado ela até o carro, abriu a porta da parte de trás do veículo e a jogou para dentro. Emma estava embasbacada com a situação, não conseguia acreditar que Samuel a tinha atacado, e nem que ele a tivesse jogado para dentro daquele veículo. Ela nem mesmo sabia se aquele veículo era dele. Enquanto Emma pensava em tudo isso,
Samuel entrou no carro, se sentou no banco do motorista e travou todas as portas do carro. Só então ela pareceu despertar daquela situação horrível. Ela então entendeu que precisava sair dali e começou a tentar abrir a porta, mas Samuel apenas disse: "Põe o cinto de segurança. Emma, eu quero que você chegue inteira em casa porque temos muito o que conversar." Emma olhou pela janela, procurando por alguém que pudesse ajudá-la. Ela então avistou um guarda da estação, mas ele estava parado, olhando para o lado contrário de onde ela estava. Mesmo assim, Emma tentou chamar a sua atenção balançando os braços energicamente de um lado para o outro, até que finalmente o guarda olhou em sua direção. Ele então começou a caminhar na direção de Emma, mas um caminhão parou em seu caminho, impedindo que Emma pudesse vê-lo, por alguns instantes. Aproveitando essa falta de contato visual momentânea, Samuel segurou os cabelos de Emma, a puxou para perto de si e começou a falar de forma ameaçadora. "Emma, pensa bem no que você vai falar para ele. Eu conheço esse guarda há anos, desde que ele começou neste trabalho, e nós sempre nos demos muito bem. Muitas vezes eu o ajudei com o carro, às vezes até deixava o serviço de graça, isso porque eu gosto que as pessoas me devam favores, pois sei que um dia vou precisar de retribuição. E, não é só ele que me deve favores, muitas pessoas nessa cidade também têm dívidas comigo. Agora, se você disser que está fugindo, eu vou garantir que você se arrependa, não duvide de mim, você não sabe do que eu sou capaz." Assim que o caminhão saiu do campo de visão de Emma, Samuel soltou o seu cabelo e ela conseguiu ver que o guarda já estava muito próximo do veículo. Ele então deu umas batidinhas no vidro da janela, sinalizando para que abrissem o vidro. Emma o abriu. "Posso ajudar você, minha jovem?" "Achei que tinha visto alguma movimentação estranha nesse carro", o guarda disse, olhando de Emma para Samuel. Emma então olhou para Samuel, e depois para o guarda. Ela estava com medo, mas quando pensou em mentir e dizer que estava tudo bem, ela lembrou do casamento sofrido dos pais, e do quanto não queria aquilo para sua vida. Ela então contou a verdade. Disse que estava fugindo de Samuel pois ele era um namorado instável e que ela tinha medo dele, mas que ele estava impedindo que ela fosse embora. Porém, assim que disse isso, o guarda não demonstrou nenhuma preocupação, pelo contrário, ele olhou para Samuel, e deu um sorriso perguntando: "E isso é verdade, Samuel?" Emma sentiu seu coração acelerar com aquela pergunta do guarda. Ela então respondeu, irritada: "E você está perguntando para ele? É claro que ele vai negar. Abre a porta, Samuel, eu vou sair, o meu ônibus vai sair em 15 minutos, eu quero ir embora, eu quero ficar longe de você." Samuel não liberou a porta de Emma, mas abriu a própria porta do carro e saiu. Do lado de fora, Emma viu Samuel conversando com o guarda. Samuel apontava em sua direção e o guarda acenava com a cabeça, em sinal de que estava concordando com o que Samuel dizia. Emma, preocupada, viu o guarda falar no rádio com alguém. Ela então puxou a porta do carro, tentando abri-la, mas não conseguia. Samuel tinha travado as portas, e de qualquer forma, mesmo que ela conseguisse sair, não conseguiria passar por Samuel e por aquele guarda, que Emma começou a entender que era corrupto. Emma também entendeu que Samuel não devia ser o mais honesto dos homens, isso porque aquele carro parecia ser muito caro, do tipo que ela nunca tinha visto em sua oficina. Com um arrepio na espinha, ela começou a entender que aquele carro deveria ter sido tirado de alguém, seu namorado deveria ser um criminoso. Conforme os minutos se passavam, ela ficava cada vez mais desesperada, e não saber o que Samuel estava falando com o guarda a deixou tão aflita que ela sentiu que iria desmaiar. Ela só queria que ele abrisse a porta do carro, pois estava difícil até mesmo respirar. Pelo relógio da rodoviária, ela viu que só faltavam 5 minutos para o seu ônibus sair, o veículo já tinha estacionado ali, e muitas pessoas já tinham subido. O motorista parecia só estar esperando o horário certo para dar partida. Com as mãos na janela do carro, ela percebeu que algumas gotas começaram a cair, uma garoa tinha se iniciado, mas nem isso a impediu de ver uma ambulância sendo estacionada muito perto do carro onde ela estava. No começo, Emma não entendeu, ela não via ninguém doente, então, para quem deveria ser aquela ambulância? Mas, logo, a terrível verdade se abateu sobre ela, quando enfim a porta do veículo foi aberta e um homem de aparência tranquila, mas decidida,
pediu que ela saísse do carro. Ele vestia uma roupa impecavelmente branca e, a poucos passos dele, estava parado outro homem, de braços cruzados, olhando para Emma. Ela imediatamente soube o que estava acontecendo e tentou correr. Tropeçou, mas conseguiu se esquivar do primeiro homem, mas o segundo homem, que estava com os braços cruzados, rapidamente estendeu os dois braços e a segurou. A força com que ele agarrou, enquanto ela corria, causou um impacto forte que tirou o ar de Emma, mas rapidamente ela o recuperou e começou a gritar por ajuda. Algumas pessoas olhavam para ela, algumas até foram em sua direção, mas logo que viam Samuel, desistiam de tentar ajudar e davam meia volta. Emma estava gritando tanto que sua voz até falhou. Olhando para os lados, ela apenas sentiu quando algo foi espetado em seu braço. Enquanto Emma ia perdendo a consciência, ela conseguia ver as luzes do ônibus se acendendo, e o veículo dando a partida, indo em sentido ao destino que ela havia sido impedida de ir. Emma acordou em um quarto branco e muito silencioso. Ela tentou se levantar e no mesmo momento percebeu que estava com os braços e calcanhares presos, a impedindo de se mexer. Ela viu que perto do teto estava uma câmera. Sentindo seu sangue ferver, ela começou a gritar para a câmera, dizendo para soltarem ela, xingando as pessoas que a estavam observando de todos os xingamentos que se lembrou. Por fim, Emma começou a chorar quando se passou um tempo e ninguém veio em seu auxílio. Cerca de 2 horas depois de ela ter acordado, quem surgiu no quarto foi Samuel. Ele trouxe um copo de água e deu a Emma. Ela bebeu rápido pois estava com muita sede. Conforme Emma suspeitava, Samuel tinha internado em um hospital psiquiátrico. Ele então começou a falar. Esse lugar vai ser ótimo para você, Emma. Aqui você aprenderá a ter disciplina, vai aprender a me respeitar e nunca mais vai fugir de mim. Eu já dei ordens para ficarem de olho em você e alertei que às vezes você tenta fugir. Mas Emma, só um conselho, não tente fugir daqui. As pessoas daqui, aliás, as pessoas dessa cidade, me temem, como você pôde perceber. Na verdade, sou em quem mantenho essa cidade funcionando. Se não fosse pelos carros que eu roubo e trago para cá, além das substâncias ilícitas que eu garanto que fiquem nas ruas, ninguém nessa cidade teria dinheiro. Fique orgulhosa, eu poderia ter qualquer mulher, mas escolhi você. E nós ficaremos juntos para sempre. Ele beijou a testa de Emma e saiu do quarto, trancando a porta. Depois desse dia todas as tentativas de fuga de Emma resultaram em sua captura e em punições que iam desde medicamentos que a deixavam desacordada por dias, até mesmo agressões físicas. 5 meses depois, quando Samuel foi ver Emma de novo, ela já não era a mesma. Abalada e assustada com tudo, Emma tinha se tornado uma pessoa obediente quase sem vontade própria. Até mesmo para ir ao banheiro ela pedia permissão. Quando Samuel a viu desse jeito, disse que seus amigos da clínica tinham feito um bom trabalho. Os dois voltaram para casa, e a vida de Emma se tornou um pesadelo, e por mais que ela tentasse não pensar nisso, ela sabia que estava revivendo o que sua mãe tinha vivido em seu casamento, mas o seu caso era pior, pois ela nem mesmo tinha liberdade. Samuel disse que queria um filho, e Emma acabou engravidando, o que a deixou ainda mais sem esperanças de fugir daquela vida algum dia. Samuel a proibia de muitas coisas, mas algo que ele a deixou fazer foi ir à igreja. Então Emma se sentia aliviada em ter esses momentos livres de seu marido abusivo. Enquanto estava na igreja, Emma se sentia mais forte. Ouvindo todos os sermões, ela sentia que a sua vitória estava próxima. Além de ir à igreja, ela pediu a Samuel para deixá-la ir aos grupos de apoio, que eram disponibilizados por voluntários, na igreja. No início, Samuel não deixou, mas quando soube que tinha apenas mulheres no grupo, ele permitiu. Pelo menos você vai ter com quem conversar e vai parar de me encher, ele disse a Emma. Nos encontros do grupo de apoio, Emma rapidamente fez amizades com várias mulheres. Todas ali ou estavam, ou tinham estado em um relacionamento abusivo, e ouvir os seus relatos dava forças a Emma, e esperanças de que um dia ela se veria livre de Samuel. Em meio a tantas colegas, Emma se tornou muito amiga de Isabel, uma jovem grávida, que tinha muitos problemas com seu pai. Pelo que ela contava nos encontros do grupo de apoio,
Seu pai era um verdadeiro carrasco. Como Emma e Isabel se tornaram muito amigas, às vezes elas costumavam ficar juntas depois dos encontros, conversando por alguns minutos, fugindo o máximo possível de suas vidas. Em um desses dias, Isabel confidenciou a Emma que ela tinha muito medo de que seu pai levasse a sua bebê quando nascesse. Ela chorava e dizia que o pai tinha garantido que ela nunca mais veria o seu filho. Ele era rico e cheio de contatos, por isso ela sabia que ele poderia mesmo fazer aquilo. Ela dizia que preferia se afastar da filha, e garantir que ela estivesse em segurança, do que deixar seu pai levá-lo. Emma se compadecia com a amiga pois entendia o que era estar nas mãos de alguém tão cruel e poderoso. Conforme ia conversando com a amiga e ouvindo os sermões da igreja, Emma ia se sentindo cada vez mais forte. Muitas vezes parecia que o padre falava diretamente com ela, ressaltando o quanto era necessário ter coragem na vida. Uma força foi tomando conta do seu ser e Emma foi, cada vez mais, prestando atenção na vida criminosa de Samuel. Ele a subestimava muito, então nem mesmo fazia questão de esconder os seus crimes quando ela estava por perto. Emma fingia não se importar, mas a verdade é que estava anotando tudo em seu caderno, toda a rotina de crimes de seu marido, todas as pessoas que eram prejudicadas por ele e, mais do que tudo, todo o dinheiro que ele estava roubando de outro chefe do crime. Emma anotava tudo sobre as operações de Samuel em seu caderno, e quando ele perguntava o que era aquele caderno, ela dizia que aquele era o seu caderno de orações. Que bom, reza por nós dois, ele dizia. Pode deixar, Samuel, eu rezo para que você tenha o que merece. Emma respondia. Durante meses Emma foi aos encontros do grupo de apoio e falou com Isabel, até que elas bolaram um plano. Era arriscado, mas tinham que tentar. Emma teve o seu filho antes de Isabel e deu ao bebê o nome de Miguel. Uma semana depois, Isabel teve a sua bebê também, chamada de Mirella. Durante o encontro do grupo de apoio, Isabel levou Mirella para que todos a conhecessem, e ao fim do encontro, Isabel entregou Mirella para Emma e chorando, se despediu da amiga e da filha. Para onde você vai? Emma perguntou a Isabel, e ela respondeu que iria para um lugar bem longe de seu pai. Naquela noite, ao voltar para casa, Emma levou Mirella dentro de uma cesta, com um cobertor por cima, entrou em casa e foi para o quarto, onde Miguel estava dormindo. Emma estava ofegante, com medo de que o plano desse errado, mas ela estava decidida e iria até o fim. Quando Samuel chegou, Emma serviu uma xícara de chá de camomila e bolo, e ela mesma estava bebendo também. Samuel, que estava irritado, xingando e dizendo que seus últimos negócios tinham dado errado, bebeu todo o chá e, em seguida, adormeceu. Com o coração acelerado, Emma correu até o cofre da casa, digitou a senha que já tinha visto Samuel digitar inúmeras vezes e pegou todo o dinheiro que estava guardado ali. Vestida apenas com as roupas do corpo e com um bebê em cada braço, ela saiu da casa. Quando acordou, Samuel ficou confuso ao não ver a namorada e nem o filho, e ficou furioso ao ver o cofre aberto. Porém, assim que saiu, ele foi recepcionado por seu rival. Ele tinha ido cobrar Samuel pois tinha recebido uma mensagem muito estranha que dizia: "Oi, aqui é o Samuel, todo o seu dinheiro foi roubado, e eu não vou devolver, pois vou sair do país." Antes que Samuel tivesse tempo de explicar que não tinha sido ele quem tinha enviado a mensagem e que Emma tinha levado o dinheiro, o seu rival puxou algo da cintura e apontou para ele. O som dos tiros foi ouvido ao longe, e Samuel caiu no chão, sem vida. Muito longe dali Emma respirava aliviada, junto aos seus 2 filhos, dentro de um jato particular, pago em dinheiro. Após um ano, ela observava seus 2 filhos, Miguel e Mirella, e sorria aproveitando a estadia no resort de luxo que tinha pagado. Aos seus pés estava uma bolsa cheia de dinheiro, que ela não considerava roubo, e sim um pagamento por tudo o que tinha sofrido nas mãos de Samuel. O que você achou do plano de Emma? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.